Paz e bem, povo de Deus da Igreja de Santo Antônio, em Indaiatuba. Eu sou o irmão Francisco da Cruz, eu sou da Fraternidade de Aliança Toca de Assis e hoje vou falar para vocês da alegria da vida consagrada religiosa na igreja. Eu sei que vocês estão durante todo este mês vocacional meditando o tema de cada semana e esta semana nós queremos rezar pela vida consagrada. Tantos jovens, tantas pessoas chamadas a pegarem sua vida e consagrarem a Deus num carisma específico. No nosso caso, o nosso instituto é Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento, mais conhecido como Toca de Assis, que vive o carisma de adoração ao Santíssimo Sacramento e de amor aos pobres abandonados em situação de rua. E assim como nós, muitos outros institutos vivem o seu carisma específico, que pode ser a educação da juventude, a pregação do Evangelho, o ensino cristão, pode ser através da música, a evangelização através das artes, dos meios de comunicação social, cuidando dos doentes, enfim. Na igreja existe uma infinidade de carismas que o Espírito Santo coloca a serviço do povo cristão para a salvação da humanidade, né? E nós, da Toca de Assis, temos essa alegria de sermos todos de Deus, vivendo em adoração e cuidando dos pobres abandonados em situação de rua. As pessoas normalmente veem a nossa vida, a vida religiosa, como uma vida de renúncias. Uma vida em que você está sempre vivendo a radicalidade, vivendo a abnegação, deixa pai, deixa mãe, deixa tudo, deixa seus sonhos, a possibilidade de formar uma família para você viver integralmente para Deus. E isso às vezes para as pessoas parece um peso, mas na verdade isso é um grande chamado, um chamado que realiza a nossa vida. A nossa vida não poderia ser tão feliz vivendo outra coisa, a não ser essa vocação que Deus nos chamou, sermos todos dele. A vida consagrada, nesta dimensão que nós estamos meditando nesse mês vocacional, ela não é um sacramento. A ordenação, o ministério dos padres, dos bispos, dos diáconos, é um sacramento. O sacramento é uma realidade sensível, visível de uma graça que acontece, da presença de Deus. Por exemplo, o sacerdote, ele é a presença de Cristo. Cristo, invisível, está ali visível naquele sacerdote. O batismo que nós recebemos, ele é um sacramento, é um sinal visível que acontece, sensível ali, da ação do Espírito Santo, da ação invisível do Espírito Santo. O matrimônio, que nós meditamos nesta última semana passada, a vocação da família, do pai, da mãe, é um sacramento que representa a união de Cristo e da Igreja, é a união do homem e da mulher. Mas a vida consagrada ela não é um sacramento, porque a vida consagrada ela não é um sinal de alguma coisa, ela já é essa realidade invisível. A realidade que todos vocês, casados ou clérigos, ou todos viverão no céu. A realidade daquelas pessoas que viverão só para Deus, para adorarem a Deus. Jesus diz que no céu ninguém se dá em casamento. No céu não se celebra a Santa Missa, não se celebra os sacramentos, porque eles são uma graça para a economia da salvação. Para que os homens se salvem, Deus usa dos sacramentos, mas no céu já vamos estar todos salvos diante da glória de Deus. Então todos viverão para isso, para adorarem o Senhor, para amarem o Senhor Jesus. E é isso que a vida consagrada faz. Vive só para Ele, com o seu coração indiviso. Então olha que graça, que alegria. A Toca de Assis é uma fraternidade muito conhecida pela sua alegria. Nós não temos nada, somos pobres, nós dormimos no chão, nós vivemos com os pobres, moramos com eles, não temos salário, nós vivemos uma vida de jejum, de oração, de contínuo serviço aos outros, mas nós somos muito alegres. Por quê? Porque nós temos Jesus. Jesus é a alegria do coração que encontrou o verdadeiro tesouro e vendeu tudo para comprar este campo com este tesouro, que é a vida consagrada.
e fazer dele o centro da nossa vida. Então isso é uma alegria que ninguém pode roubar do nosso coração, a alegria de ser todo de Deus, de ser consagrado de Deus. E dentro de cada carisma, aquela pessoa consagrada vai viver uma experiência de entrega que realiza a vida da pessoa. É maravilhoso você ser pai, ser mãe, ser padre, mas nós, religiosos, consagrados, nós nos realizamos demais. Cada vocação, a melhor vocação é a sua, é a que Deus chamou você, porque ela te realiza. Então, eu sou feliz, eu sou alegre porque a minha vocação me realiza. A minha vocação, a vida consagrada. Você poderia perguntar, irmão, mas afinal de contas, qual é a diferença do consagrado para o padre, para o casado? Bom, na igreja, existem duas categorias bem definidas de fiéis. Os clérigos, que são os diáconos, sacerdotes e bispos, e os leigos. Nós, religiosos, viemos de ambas as partes. Então, a vida religiosa, ela é como se fosse uma terceira categoria, em que dos sacerdotes e dos leigos saem pessoas para viverem um carisma específico num instituto, numa congregação, numa ordem religiosa. Numa nova comunidade, inclusive, não é? Por exemplo, dentro da Toca de Assis, nós não temos sacerdotes, são só irmãos, só leigos. Mas existem outras congregações, como por exemplo, os capuchinhos, em que eles podem ter sacerdotes e podem ser só irmãos, só freis. Isso a pessoa vai decidindo junto com o seu superior ali o que ele quer, aquilo que é melhor para o instituto, não é? Então, dentro dessas duas categorias, clérigos e leigos, existe o religioso, aquele que sai desses dois e forma uma categoria de uma vida consagrada a um carisma específico, que no nosso caso, repito, é a adoração e o amor aos pobres abandonados em situação de rua. Eu adoro Jesus, recebo dele a graça que eu preciso, todo o amor que eu preciso, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida, mas eu não posso viver esse mistério só para mim. Então eu pego tudo aquilo que eu vivo com Jesus e levo para os pobres, para que essas pessoas que são mais abandonadas, que estão à margem da sociedade, tenham uma experiência não somente de ter o que comer com o alimento que eu levo, de ter o que vestir com a roupa que eu levo, de ter como se cuidar com o material de higiene que eu levo, com o serviço social, médico que eu levo, mas eles têm uma experiência com Deus, uma experiência de alguém que teve um encontro com Deus e que esse encontro é tão marcante que transborda sobre a vida dessa pessoa para aquele que mais precisa. É uma vida em constante saída, como pede o Papa Francisco, porque nós estamos sempre em missão, sempre cuidando de um coração ferido, sempre cuidando de um pobre abandonado, sempre diante dele. Então é uma vida que nos impulsiona para algo que está além desse mundo temporal, porque tudo passa. O consagrado, ele é um homem que, e eu me vejo assim, como um homem que precisa tanto de Deus que ele não pode ocupar a vida dele com outras coisas, porque ele é muito necessitado de Deus. Então, na sua vida de leigo ou de sacerdote, ele resolve viver mais radicalmente a sua vocação, o seu batismo, se entregando num carisma específico, imitando Jesus. Jesus que é casto, que é pobre, que é obediente. Votos que nós fazemos estão aqui no meu cordão. O voto da castidade, porque nós não contraímos matrimônio, não formamos família. Vivo com um coração indiviso com Deus. O meu coração é dele, o meu corpo é dele, a minha alma é dele, é para ele fazer de mim o que ele quiser. A pobreza, porque o que eu tenho é aquilo que é necessário para a minha missão. O vestir, o cuidar-se, os meios de comunicação, aquilo que é necessário, mas eu não tenho salário, não tenho nada meu. As coisas que eu uso, se não forem de nível pessoal, eu deixo na missão. Eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho aparelho celular, não tenho salário, tudo é da missão. E eu uso aquilo que é necessário para aquela missão. E o voto da obediência, porque eu não faço o que eu quero. Eu sempre tenho alguém
que é responsável, que é sinal da vontade de Deus na minha vida, que eu tenho que pedir, por favor, com licença, eu posso. Eu tenho um superior ao qual eu devo obediência em nome de Deus. Uma obediência que não é cega, porque obediência cega só a Deus, mas é uma obediência questionada, uma obediência que se prontifica. Jesus, igual ao seu Pai, se fez obediente até a morte e morte de cruz. E eu olho e digo, eu também quero viver como Ele. Eu também quero ser obediente até a minha morte. Eu também quero viver a castidade até a morte. Eu também quero ser pobre como Ele, que não tinha nada, nem onde reclinar a cabeça, até a morte. As vocações todas são belas, mas a vida consagrada é esse ser mais radical e mais profundamente, e não guardar reservas de nada para si, mas ser todo inteiro, sem nada guardar para si, dando tudo a Deus, que é o nosso tudo. Então eu quero partilhar com vocês essa alegria de ter sido chamado no meio do povo de Deus para este carisma que a Toca de Assis leva a todo mundo. Adorar o Santíssimo Sacramento, Jesus que verdadeiramente está no Santíssimo Sacramento, corpo, sangue, alma e divindade, e levar este amor que eu recebo na adoração aos pobres abandonados em situação de rua, junto com os meus irmãos. E assim viver esse céu na terra, que todos vocês viverão um dia, se Deus quiser, no céu, para adorarem perpetuamente ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Que Deus abençoe todas as vocações, peço que vocês rezem por nós, para que Deus multiplique e leve esse carisma a todos os lugares do mundo, e assim se levante em meio a este mundo o corpo do Deus vivo, e todos possam ver que dos pobres é o reino dos céus. E você que ainda não decidiu sua vocação, faça uma experiência vocacional com a Toca de Assis, você verá o quanto que é maravilhoso ser todo de Deus. Deus abençoe. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado.